Eu saí dos angolanos, que me acompanham, decidi... Eram formados em economia planificada e tiveram que fazer esta reformação também em face dos ventos novos que sopravam na altura. O nome da Universidade Nova de Lisboa, para mim, começou a ser ventilado mais ou menos naquela altura. É por esta razão que estou a associar as coisas. Sim, penso sobretudo porque também é uma universidade público-privada. Não é totalmente privada. E então penso que em função dessa parceria entre os governos, é sempre aquela que se calhar está mais disponível a cooperar com o governo de Angola. Dr. Miguel Ângelo, o seu nome é tema de conversa de um tempo a esta parte, no espaço público. E de nós tocou o sentimento de missão de serviço público, em face de alguns escritos também, que fizeram parte desta opinião pública, tornada pública ou publicada, se quisermos, em que se apelava, sobretudo, ou que visava essencialmente a denúncia de algumas irregularidades que estavam a acontecer e que tinha este papel de denunciar. Então nós não nos quisemos acobardar, estamos a juntar-nos àqueles que lhe dão oportunidade para explicar o que é que se está a passar. Eu estive esta manhã a ler um artigo de opinião publicado na página O Que Songo, creio ser do jornalista Ramiro Aleixo, uma página detida pelo Ramiro Aleixo, em que diz muitas coisas, mas sobretudo conclui, por exemplo, dizendo que está aqui em pessoa, ou seja, dá a cara como pessoa e não usa máscaras. Estou a parafrasear o último parágrafo. Pode não ter dito isto ipsi verbis, mas transmite esta mensagem. Portanto, não se esconde, dá a cara, fala e, até por um propósito nacional, faz a denúncia sobre algumas irregularidades que têm estado a acontecer num serviço que ficou, enfim, com a imagem, tem estado com a imagem, digamos, um pouco endemoniada para aquilo que é a opinião pública. Estou a falar do SINCE. Diz, por exemplo, na parte final, neste parágrafo que eu citei, aqui estou, eu sem máscara, sem pseudónimo. Agora, se de facto o bando do general está a sentir-se encurralado porque não consegue descobrir o autor dos textos, referindo-se a um autor que se supõe ser um pseudónimo, que está citado também no texto, e podemos depois falar sobre isso. Tanto continuando, faz a pergunta: por que não consegue descobrir o autor dos textos? Se é um nome real ou fictício, esta é a pergunta que faz. Eles sabem com que linhas se estão a cozer, ou com que linhas se cozer. Citei este parágrafo do texto a que estou-me a referir, publicado na página O Que Songo. De modo que isso suscita a seguinte pergunta: o que é que se está a passar? O que é que passou a acontecer entre si e a instituição que serviu? Ou talvez não a instituição, mas a pessoa do seu responsável. Bom, o que é que aconteceu? Eu não sei, parece que aqui há duas questões. Uma é a questão que fez com que eu escrevesse o artigo, esse texto, porque depois da publicação do livro, acho que muito depois até, aparece alguém a escrever textos sobre o livro. E, bom, essa é uma pessoa que até hoje nunca deu a cara, nunca apareceu, mas assina. Aliás, o primeiro texto até que eu tive acesso nem estava assinado. Desculpe. Mas depois foram aparecendo outros textos já assinados e se calhar certamente se tentou saber quem é essa pessoa. Eu particularmente também, portanto, comecei a investigar, que é para identificar exatamente o autor dos textos, que também não fui bem sucedido. Mas digo uma coisa, só para fazer entender os nossos ouvintes que acompanham a entrevista a esta hora,
O Dr. Miguel é autor de 3 obras, 3 Não, livros. não propriamente. Neste momento são 2. 2. Mas eu pretendo escrever 3, na mesma linha de reflexão. Ok. Quais são os títulos, só para situar os nossos ouvintes? O primeiro é Estado de Violência, Violência de Estado, uma reflexão sociológica sobre a realidade política, econômica e social de Angola. Ok. O segundo é Angola na era da pós-verdade, o estado de desalento e o desalento do Estado. Ok. E qualquer um destes livros pode, assim, em resumo, dar o... Qual é isso? De que é que falam estes livros, essencialmente? Bom, como... Desculpa. Pode verificar... são reflexões sobre a nossa realidade política, econômica e social, numa perspectiva sociológica, e eu procuro, digamos assim, fazer uma avaliação do percurso político do país, desde o início da independência. Ok. E como é uma situação, portanto, já vamos há 50 anos nisto, não é? Eu procurei ou procuro, digamos, fazer essa abordagem em três livros, né? Porque senão seria um livro muito extenso. Exatamente. Então, publiquei o primeiro, que é o Estado de Violência, Violência de Estado, uma reflexão sociológica sobre a realidade política, econômica e social de Angola, onde faço, digamos assim, um diagnóstico daquilo que tem sido a governação do país. E na sequência disso, escrevi este segundo livro, que é Angola na era da pós-verdade. Isto sobretudo porque parece-me a mim que nós não estamos muito familiarizados com o conceito de pós-verdade. É um conceito que não se usa muito, mas que para as sociedades atuais, a pós-verdade representa sempre um certo perigo, quer nas relações interpessoais, quer em termos de relação entre o poder e a sociedade, e sobretudo atualmente com o fenómeno das redes sociais, com o fenómeno das fake news. Então há uma série de fenómenos que podem, digamos assim, afetar a vida das pessoas, e por isso é que no quadro de tudo que vai acontecendo, de mal e de bom também, em termos de governação e em termos de relação entre Estado e sociedade, eu escrevi este livro, Angola na era da pós-verdade. Mas isto está a referir-se a pessoas, portanto, a instituições e pessoas, não é? Aliás, as instituições são constituídas por pessoas, são as pessoas que fazem as instituições, e refere-se àquilo que efetivamente pode acontecer depois das pessoas passarem das instituições, e terá sido isto que suscitou que o tal de anónimo que escreveu, enfim, quisesse transmitir um recado. É isto mais ou menos que... Por isso é que nós começamos a falar do que disse aqui no artigo de opinião que publicou no Kassongo. Ele vem a propósito disso, quer dizer, é a preocupação que este tal anónimo, tem nome aqui, anónimo entre aspas, tem... Sim. Está sob pseudónimo, não é anónimo, é pseudónimo. Bom, até agora ninguém pode dizer se é pseudónimo, se é um nome verdadeiro, né? Porque me parece que há uma pessoa, duas pessoas, que disseram que é um nome já conhecido. Eu, por acaso, é a primeira vez que ouvi este nome. Mas há uma pessoa que... Do Fernando Norton de Matos. Exatamente. Diz que é um nome já conhecido e que ela até, pelo menos essa pessoa, disse-me que apareciam 2 nomes mais ou menos parecidos, que faziam comentários no Facebook e que depois desapareceram, e reaparece agora com comentários sobretudo em relação ao livro. Agora, esse texto surge
porque depois sou alertado por uma pessoa que havia suspeitas, né? Suspeitas, digamos assim, de que era eu próprio autor dos textos. E então isto também para mim suscitou alguma preocupação, porque desde que eu comecei a ler estes textos, aliás, o primeiro texto que eu li nem trazia nome, e este autor já manifestava assim abertamente algum interesse em me conhecer. Dizia lá no texto que me queria conhecer. E isso despertou a minha atenção, né? Porque podia não ser uma pessoa imbuída de boas intenções. E então, quando surge este alerta de que se está a supor que sou eu mesmo a escrever os textos, eu fico ainda mais preocupado, né? Porque pode-se dar o caso, e é isso que estamos aqui a falar, de ser uma pós-verdade, de alguém que numa primeira fase aparece a fazer elogios, depois tenta-se desviar a atenção das pessoas, levando a mensagem que sou eu o autor, e provavelmente depois aparecer alguém a identificar-se com o tal autor, que pode não ser um nome verdadeiro, pode ser um nome fictício, mas que não seja uma pessoa imbuída de boas intenções. Mas e por isso, o que é isto não imbuída de boas intenções? Fazer-lhe mal? exatamente, pessoas que queiram fazer algum mal e que mandatadas naturalmente por alguém ou coisa assim parecida. Mas a verdade é que quem me conhece é que eu, quando escrevo, não preciso de usar pseudônimo. Eu sou uma pessoa que estou devidamente bem identificado nas redes sociais que eu uso, e aquilo que eu escrevo eu ponho o meu nome. Assume. Não uso máscara. Assume. Olha, muito bem e parabéns por isso. Também devo felicitar o facto de ser um estudioso. Não é por acaso que está a fazer o doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, e por acaso tenho uma grande admiração por aquelas pessoas que estudam, que se interessam pelo conhecimento, porque conhecendo as coisas, o nosso comportamento é ajustado ao nosso conhecimento. E os extremos acabam por ser esbatidos ou alisados, se quisermos, e atuamos com mais razoabilidade. Não interessa se é formação ao nível superior, mas o interesse pelo conhecimento tem esta grande vantagem. Apenas por referir, o que é verdade é que, depois que concedeu uma entrevista a uma congénere aqui na nossa praça, como é que se sente? Como é que está a reagir o facto de ter sido a sua entrevista que concedeu, ter sido banida das plataformas? Como é que reagiu? Assustado? Ficou assustado? Porque alguma coisa de grave teria transmitido, de verdade, que as pessoas não gostam de ouvir as verdades? Como é que se sente? Como é que está a vivenciar estes dias? Já que falou do medo por o receio que tinha por esta pessoa que apareceu a assinar artigos com um pseudónimo, talvez, como é que está a sentir-se neste momento? Sinto-me bem, sem problema absolutamente nenhum, né? Estranhou-me foi, digamos assim, a decisão que a direção da rádio teve de retirar a entrevista do ar. Estranhou-me, né? E fiz, no quadro disso, a minha nota de repúdio, né? E sobretudo também porque aquilo que foi a justificação apresentada para que a entrevista fosse retirada do ar, Fosse banida do ar. exatamente, não correspondia com o que tinha realmente se passado durante a entrevista. E Alguém houve tentou reações passar a várias. mensagem, pois desculpe, alguém tentou passar a mensagem de que o Miguel Ângelo tinha enlouquecido, daí as declarações feitas na rádio congénere. Eu por acaso fiquei com curiosidade de ouvir o mais depressa possível a entrevista, e por acaso consegui, alguém partilhou comigo, não estava disponível nas plataformas da congénere, mas acabei por fazer testes de coerência e não encontrei incongruências absolutamente nenhumas entre aquilo que disse e que eventualmente não corresponderia não estava conforme a lógica do pensamento. E acabei por ouvir a entrevista, e como eu calculo que muita gente ficou ainda mais curiosa,
em saber desta entrevista. Fico feliz em saber que não foi molestado, não sentiu qualquer sinal de molestamento. Isto pode transmitir um outro sinal agora, e espero que não aconteça nada. Mas qual foi o sentimento que o moveu a fazer a denúncia? O que é que aconteceu, na sua opinião? Foi só para servir para alertar os angolanos, os decisores, o próprio presidente João Lourenço? Para quem se escreveu, ouvi dizer que há um grupo de jovens que escreveu para ele para chamar a atenção sobre o que tinha, enfim, estado a acontecer. Sabe disso, não é? Aconteceu que escreveram? Já há algum retorno? Há algum sinal, um feedback? Bom, que eu saiba, em termos de retorno, não há nada, mas Mas são também jovens não é habitual que as instituições ou os poderes façam retorno, reajam aceitando que é verdade, que vão tomar medidas. Não é muito habitual presenciarmos isso na nossa sociedade. Há muito ego, muito orgulho. E como sociólogo podia falar-nos um bocadinho sobre isso. Do porquê de nós africanos sermos assim, muito cheios de ego. E o que está a acontecer na nossa realidade também. Bom, eu penso que quase todos nós, digamos assim, enquanto cidadãos, os atores políticos, os atores sociais, digamos assim, até também devemos nos sentir com alguma culpa nisso. Mas todos os atores... Todos os atores, porque... Desculpa. Mas há quem se posicionou na luta para que esta sociedade não seguisse esse caminho. Não percebi? Há quem, existe quem, se bateu, lutou para que a sociedade não trilhasse este caminho. Exatamente. Então não pode ser associada a todos os atores. Não, eu digo porque muitas vezes o que acontece, e como disse bem, talvez as instituições competentes não façam o retorno como tal, porque também não se sentem suficientemente pressionadas, digamos assim, né? Porque é aquilo que eu disse, e como também disse, o livro foi publicado e no quadro, digamos assim, de uma investigação. Qualquer investigação pode também se revestir de um caráter de denúncia. E esta, mais ainda, porque traz um facto em concreto, ou vários factos em concreto, e que deviam merecer a atenção das autoridades competentes. É claro que isto, de uma maneira geral, a partir do momento em que o livro é publicado, os diversos atores da sociedade devem reagir. Falo de atores políticos, atores sociais e até, eventualmente, cidadãos comuns, como, por exemplo, esse grupo de jovens que, apercebendo-se do livro e porque têm relação comigo, propuseram-se a dirigir cartas às instituições para que as instituições se pronunciassem. Mas olha, está aqui uma curiosidade. Eu fico... apesar de eu ter ouvido falar do livro, mas ele não está muito disponível nas livrarias para que possamos ter acesso? Não, mas o livro não está disponível nas livrarias, mas o livro está a ser vendido, né? Portanto, está na edição digital? Não, digital não, o livro físico. Eu posso comprar? Pode comprar. Ok. Quem quiser, qualquer pessoa que estiver interessada pode comprar. E, aliás, depois disso, eu recebi vários telefonemas de pessoas que eu não conhecia, não conheço, né? Passei a conhecer, normalmente as pessoas acontecia... começaram a ligar e com interesse no livro. Mas diga-me só, em resumo, e para situar os nossos ouvintes, o que é que traz o livro, fundamentalmente? Qual é o principal conteúdo? Eu sei que há um ator, há uma referência ao chefe dos serviços. Estou a falar do general Garcia Miala. É citado reiteradas vezes no livro como estando a conduzir os serviços que ele dirige, passa aqui o pleonasmo, para uma direção completamente diversa daquela que a Constituição prevê. Ou seja, há aqui uma espécie de
condução de um serviço que é útil, que devia ser republicano, mas não é republicano. Ele salta do republicanismo para ser conduzido, tanto o serviço, arbitrariamente, é o que se pode dizer. O que é que diz em resumo o livro? O que é que está a acontecer de grave que há esta denúncia que infelizmente está a ser encarada talvez de ânimo leve? O que é que diz o livro sobre o que se está a passar? O que é preciso dizer aqui, penso, é que o livro não é, digamos assim, uma retratação do General Mial. Mas não é do serviço. O modo como se conduz o serviço, não é? Sim. Há um capítulo que faz essa referência e, eventualmente, o nome do General Miala aparece, porque é isso que eu estou a dizer. Há uma reflexão sobre o modo de funcionamento do sistema. E talvez o nome do General Miala apareça como aquela pessoa que, pelo nível de influência que tem, né, pode ser uma das figuras que faz com que haja algum distorcimento no modo de funcionamento do sistema e atendendo à instituição que dirige. Mas o livro, de uma maneira geral, é uma reflexão, como eu já disse inicialmente, sobre o modo político como o país tem estado a ser conduzido. Há muita coisa que se pode explorar, para além desse aspecto em concreto, que devia suscitar a intervenção dos atores políticos e sociais, inclusive também da própria comunicação social, que podia explorar, de acordo com aquilo que está no livro, explorar o papel e a intervenção das próprias instituições que deviam ter alguma competência para intervir, e até também, por isso é que eu disse aqui há bocado que todos nós temos culpa, porque ninguém vai saber porque que as instituições não intervêm, e a comunicação social nesse aspecto teria um papel relevante, de pressão até, digamos assim, porque as instituições teriam de se pronunciar. Mas é isso que nós estamos a procurar fazer ao darmos a oportunidade, não é? Ao Dr. Miguel, para efetivamente manter o tema vivo e não deixar cair no esquecimento. Esta foi o que nos tocou, aliás, quando nós começamos o nosso programa falei disso, a nossa motivação é essencialmente esta, e já agora, sente que a comunicação social está maniatada também por este serviço, o SINSE? Até certo ponto, sim. E, aliás, é só ver o que aconteceu com a Rádio Essencial. Não é? Mas de que modo é que... Bom, isto talvez é operacional, mas isto acaba por ter uma influência no modo como a sociedade, aliás, está a falar, é dirigida no nosso caso, no nosso país. Como é que as coisas podem andar assim? Como é que nós podemos construir um Estado republicano nestas condições, com um poder que extravasa as competências, mas sem que ninguém consiga depois pôr ordem ou controlar este poder? Isto até faz-me lembrar, eu sou eventualmente do seu tempo, dos tempos em que o serviço era prestado pela DISA e havia um grande temor das pessoas, de um modo geral. Até parece que o Presidente da República, Agostinho Neto, tinha medo da DISA. De tal maneira as coisas aconteceram em Angola que houve excessos que, em alguns casos, não eram do domínio, do conhecimento do próprio Presidente. Tivemos o 27 de maio, etc. E aquilo que aconteceu foi, em parte, por causa desta parangona, em que a DISA conseguia fazer o que queria fazer, porque havia, eventualmente, um responsável que permitia que as coisas acontecessem assim. E há uma passagem muito interessante que diz aqui neste artigo de opinião publicado no Kassongo, que diz que, a ser do conhecimento do Presidente, portanto, nós estamos a caminhar, nós, sociedade, por uma situação muito grave. É o que julga que vai acontecer. Que a situação é muito grave, porque depois não haverá capacidade das pessoas aceitarem o que aconteceu e, enfim, ultrapassar. Isto é uma grande preocupação. Portanto, os serviços de informação não conseguem ou prescindem do seu instrumento fundamental, que é a lei,
orgânica de funcionamento para deixar o livre-arbítrio do seu responsável. Eu não sei se me fiz entender ou quer falar um bocadinho sobre isso. Bom, até certo ponto sim, mas agora é aquilo que eu digo. Precisamos também, digamos assim, separar aquilo que é a instituição e aquilo que são as pessoas, ou aquilo que é a figura de quem dirige. Ok. Porque do ponto de vista da sua configuração, do ponto de vista da sua orgânica, do ponto de vista do seu modelo de funcionamento, o que está legalmente estabelecido, digamos assim, pode ter um ou outro defeito, mas é para um serviço republicano. Portanto, é constitucional. Exatamente. Está desenhado para uma Constituição que existe, quer dizer, do ponto de vista formal. Exatamente, exatamente. Tanto é assim, e veja, e eu também falei sobre isso já na entrevista anterior, né? O próprio regulamento do serviço diz que para casos de investigação científica e de docência, um funcionário de serviço dispensa até a autorização do próprio chefe. Isso está lá. Está tudo escrito. Ok. Eu não preciso de ser autorizado pelo meu chefe para fazer investigação científica ou para dar aulas, por exemplo, desde que isto não atrapalhe o trabalho, né? Desde que seja num horário compatível ou fora daquilo que é o meu horário de expediente dentro do serviço. Então, isto é republicanismo. Né? É republicanismo, e porque quando se fala de investigação científica nós estamos a falar de liberdade de pensamento, de criatividade, e isso do ponto de vista da nossa própria Constituição também está devidamente salvaguardado. Agora, o que acontece é que nós não podemos ter uma coisa do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, formal, devidamente bem desenhada, e outra coisa do ponto de vista da atuação de quem dirige ir contra aquilo que é a norma. Isto é que não pode acontecer. Mas isto não acontece só com o serviço, né? Isto acontece com a forma como o próprio modelo de funcionamento do nosso Estado, a atuação do nosso próprio governo, tem sido feita ao longo desses anos todos. Isso também, se calhar, um bocado por causa da própria história, da maneira como o Estado começa com um regime monolítico. Né? O processo de transição do regime monolítico para a democracia, para um Estado democrático e de direito, não se consegue concluir até hoje. E é aquilo que eu chamo de anocracia. Pois eu, por acaso, apreciei esta palavra, este vocábulo, que passa a integrar o léxico político em Angola. Embora não seja uma palavra nova, eventualmente. Sim. Mas o que é certo é que o SINS, o serviço que é prestado à sociedade, criou um temor tal que o SINS, mesmo aquela tentativa da criança futuro, que numa dada altura deve ter sido no princípio da década de 2000, tentou-se fazer aqui uma ação com artistas e alguns jornalistas antes do general Miala cair em desgraça. Nem sequer isso. Acho que a ideia fundamental era tentar sociabilizar um bocadinho o serviço, desmistificar, torná-lo atrativo, fazer com que, por exemplo, eu sentisse a atração, a ambição de integrar os serviços um dia, pela pátria. Mas não é isso que acontece. Há um sentimento de pavor por causa desta liderança que se implantou neste serviço fundamental, com outra designação, em qualquer parte do mundo. Portanto, como é que nós vamos corrigir esta situação em que há um predomínio de uma opinião, de um modus operandi, de uma pessoa? Como é que nós podemos corrigir e fazermos tornar o serviço de informação mais atrativo aos estudantes universitários, por exemplo, às inteligentesias,
Que é o que falta. As pessoas hoje têm um pavor aos serviços, quando, por exemplo, os serviços metem-se na vida privada das pessoas. Enfim, tudo isso, como é que nós poderemos corrigir? Eu estou a falar para si como estudioso. Com Certamente o certeza. seu livro traz algumas soluções para este problema. É aquilo que eu insisto e vou dizendo. É preciso que os vários atores sociais e nas diferentes esferas de intervenção, né, intervenham, digamos assim. E como é que se pode intervir? Vamos lá ver uma coisa. Este livro foi publicado. Traz uma espécie de denúncia, uma investigação. Há elementos, e quando se faz uma investigação, não quer dizer que aquilo que lá está esteja certo. Né? Aquilo tem de ser alvo de uma análise crítica, de uma leitura crítica, né? Para saber o que é que está certo e o que é que está errado. E eventualmente até pode haver, digamos assim, responsabilização até do próprio autor, se eventualmente alguma coisa que esteja lá Seja verdade, seja confirmada. exatamente, seja um ataque pessoal ou qualquer coisa assim, ou alguma coisa que do ponto de vista científico não é possível provar e coisa assim, fira alguma suscetibilidade. Desculpa, está a dizer que se houver um ataque direto à pessoa avisada, ou referida no caso, ela devia reagir e enfim, por exemplo, responsabilizar o autor. Podia ser, mas nem é tanto por aí. Eu estou ainda a me referir até aos próprios atores sociais e políticos, né? Porque este é um assunto eminentemente de Estado. É um assunto eminentemente de Estado. E a começar pelo próprio MPLA, que é o partido que governa, né? Uma vez tendo conhecimento da situação, não se deve demitir de abordar a situação para aferir o que com a preocupação que ela suscita. Com a preocupação, não é? Exatamente. Mas o que está a acontecer é justamente ao contrário. Como é que o senhor vê, por exemplo, os ataques reiterados contra a oposição? E falo aqui do principal partido na oposição e do seu líder. Há um ataque reiterado. Parece que há uma incitação do ódio. Isto parece que tem morado inclusivamente lá na presidência, porque há inclusivamente um gabinete de ação psicológica. É uma instituição criada de propósito, que só destila ódio contra uma determinada pessoa na oposição. Bom, eu penso que as instituições, elas não são, digamos assim, criadas com esse objetivo. Né? Não podem ser criadas com esse objetivo. E, aliás, se diz que o Estado é um ente de bem, olha, por acaso e o próprio governo é ou devia ser. Devia ser. Não, aliás, é só. E por acaso agora quando vim a caminho, caiu uma ideia de que a maior parte das constituições são inspiradas da Bíblia, de livros sagrados. Exatamente. E portanto, isto coloca a partida a condição do Estado ser uma pessoa de bem, uma afirmação segura, mas que não é na prática. Não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática é uma subversão do propósito dos Estados, no caso das anacrossias. É um vocábulo, como eu disse, trazido para o léxico político por si. E o que estamos a viver aqui em Angola. Não será esta uma questão de sobrevivência da parte de quem está na condição? Não, caro amigo Solombe. O que acontece, e é isso que eu digo, já disse isso ainda há dias, o próprio inimigo do povo angolano é o povo angolano. Como assim? Sim, porque nós demitimos-nos muitas vezes da nossa responsabilidade. Os espaços de intervenção social, de intervenção política, de participação social, de participação política, nós deixamos que sejam todos eles preenchidos pelos políticos. E isso é o que não devia acontecer. Eu, no meu primeiro livro, falo até da necessidade da existência de um pacto de estabilidade. E um pacto de estabilidade que devia partir da iniciativa das organizações da sociedade civil e convidar os atores políticos a participarem dele
para nós podermos ter um ponto de partida do país e começar-se a acabar com os ódios, as anomalias no funcionamento das instituições e essas fricções políticas desnecessárias que não levam o país a lado nenhum. Mas o que é que acontece? E isso também é um elemento de reflexão. Para um país como o nosso, que viveu 27 anos de guerra, criaram-se várias antimonias e sobretudo entre os atores, ou os dois principais atores políticos, que são o MPLA e a UNITA, que foram, digamos assim, os dois contendores militares, não é? Seria necessário que a determinado momento essas forças, para além daquilo que é o próprio projeto de reconciliação e tudo mais, pudessem sentar com a sociedade e estabelecer um pacto, um ponto de partida. Mas olha, Dr. Ângelo, eu fico com a impressão de que quebraram-se de tal maneira os espaços de aproximação entre o MPLA e a sociedade e apesar de não me parecer muito justo que se coloque a UNITA no mesmo pé de igualdade do MPLA, porque o MPLA teve efetivamente a iniciativa e teve o poder, e tem o poder até agora, ainda assim me parece que a quebra, eu não sei como é que se vai reconstituir se vão reconstituir essas pontes, porque normalmente quando há uma iniciativa neste sentido, há sempre a tendência para se capturar e tomar a dianteira e depois embandeirar que fui eu que tomei a iniciativa. Isto é muito recorrente. Como é que nós vamos quebrar ou vamos construir essas pontes quando é sabido que a iniciativa vinda da oposição e da sociedade civil quase sempre é relegada a terceiro plano? Há inclusivamente iniciativas do maior partido na oposição, que acabaram mais tarde ou logo a seguir, ou depois, capturados sem dizer quem foi o autor inicial. Há, por exemplo, alguns pontos de vista. Essa questão da remuneração discriminada tem outra designação, mas é mais ou menos isto. Terá sido alguém vinda da oposição que era necessário pagar diferentemente as pessoas que estão em locais recônditos, longe de Luanda. Isto terá vindo da iniciativa da oposição, mas sem que tivesse havido honestidade intelectual para dizer efetivamente, e depois não há quem fique na posição de juiz ou que se ponha na posição de um pêndulo para efetivamente não permitir que as pessoas roubem as ideias dos outros. Como é que nós vamos dirimir isso tudo? Eu não sei se concorda com o que eu falei, sobretudo neste ponto de comparar o partido na oposição ao partido, ou seja, comparar ao MPLA. Acho que não é muito justo. E aqui amigo Solombe, aqui não é uma comparação entre o partido na oposição e o MPLA. O que nós temos de abordar com realismo é que a própria sociedade, e isso é natural, eu falava do problema do conflito e a maneira como até o próprio conflito depois também acaba influenciando o comportamento das pessoas. Né? Nós temos hoje uma sociedade politizada de forma integral, digamos assim. Né? E a sociedade, a forma como está politizada, leva a que os diferentes grupos, não só os atores políticos, até os grupos sociais, né, só saibam se posicionar em extremos. Se você falar bem do MPLA, você já é um vendido, você foi comprado, você não sei o quê. Se falar bem da UNITA, é da UNITA, é da oposição, é por aí fora. E essas reações não são só de atores políticos, são dos atores sociais. Né? Então, nós hoje, em termos sociais até, não temos equilíbrio, porque todo mundo se posiciona num extremo. Se você fala bem do MPLA, é do MPLA. Se fala bem da UNITA, é da UNITA. Se fala bem do A ou do C, que é pro MPLA, é da oposição. Se fala bem do C, que é pro oposição, é do MPLA. Quer dizer, o próprio exercício de cidadania como tal está quebrado, está coartado.
a interpretação lógica dos cidadãos comuns que fazem do discurso é politizada. Isto não é um problema só político, é um problema da própria sociedade. Agora, há um outro fenômeno. As sociedades como as nossas, que vivem crises permanentes, criam situações de individualidade. As pessoas ficam muito individualistas. Hoje quase que não se defendem causas. As pessoas defendem aquilo que acha que lhe proporciona a algum benefício. E não defendem causas. E então, a partir do momento em que eu, em vez de defender uma causa, em vez de defender um ideal, em vez de defender algo que traga benefício coletivo, eu estou preocupado em ir atrás daquilo que traz benefício particular. E este é um problema. E é um problema por quê? Não é só porque existe esta antinomia entre quem governa e quem está na oposição, mas é um problema porque a própria sociedade entre si não dialoga. Né? E mais, nós inclusive não temos, digamos assim... Mas falta aqui algo que faça romper este status quo. O que é que falta? Faltam as elites, porque muitas delas se comprometeram porque tinham que sobreviver, abdicaram dos juramentos que fizeram, das formações que tiveram. O que é que se está a passar? Porque nós, num dado momento, e estamos eventualmente a chegar, e se calhar o seu livro fala sobre isso, vamos ter que parar para efetivamente ter que conversar ou consertar, não é? Com certeza. Quem é que vai tomar a iniciativa de romper com este status quo? Quem é que vai fazer isso? Os cidadãos. Pois, mas este é um problema que nós estamos a viver e parece que não há esta capacidade da parte do angolano, do filho de Angola, em caminhar por ali. Quem é que vai fazer isso por nós? Sim, mas é isso que eu estou a dizer, sobretudo porque nós, em vez de irmos atrás daquilo que pode vir a ser a dignidade coletiva, nós estamos atrás daquilo que é o benefício pessoal. Este é um problema. Agora, por exemplo... Mas há uma pergunta, Dr. Ângelo. Sente que ao nível da instituição SINCE há um sentimento averso àquele que é o comportamento da liderança do SINCE? Não percebi. Sente que ao nível da instituição SINCE, como defendeu, fica com a impressão de que tinha defendido, que o SINCE é uma coisa, a liderança é outra. Pois eu então pergunto, há uma visão generalizada diferente daquela da liderança? Mas as pessoas não falam, não manifestam. Não, é o seguinte, amigo Solombe, ao nível do SINCE, independentemente de todos os defeitos e de todos os males que possam existir, não se pode pensar que é verdade que as pessoas pensam todas da mesma forma. Por exemplo, não é verdade, isso não acontece. O sentimento de defesa do partido no poder, porque há uma visão de que o SINCE só está ao serviço do partido no poder. Não, pode existir essa visão. E até pode existir uma forma de atuação que faz com que as pessoas tenham essa visão. Mas repara uma coisa, e isso está no livro. Quem propôs, na altura, que o presidente João Lourenço levasse a cabo uma agenda de reconciliação e perdão, né, e que depois veio a dar origem ao surgimento da Civicop. Foi o senhor? Fui eu. E isso foi acolhido. E está satisfeito com o desempenho da Civicop hoje? Se foi acolhido, se foi acolhida a proposta, é porque havia, inclusive, da parte da liderança, algum entendimento, algum consenso de que era preciso se fazer isso, né? Para normalizar o funcionamento do Estado, dar poder de decidir às instituições e não o poder estar assente nas pessoas que dirigem as instituições. Ora, isso depois terá sido desvirtuado, digamos assim, né? Se calhar por causa de outros interesses. Que a Civicop mas não a nobreza daquilo que foi proposto a priori foi acolhido, né? Então, isto é só um exemplo para ver que
há iniciativas de pessoas dentro do próprio SINCE que não vão propriamente ao encontro daquilo que é o pensamento que o SINCE quer, e falo o SINCE instituição, quer a defesa do partido no poder. Não é bem assim. O SINCE, há pessoas que pensam que a situação deve normalizar e deve funcionar de outra forma. Como é que o pessoal no SINCE encara, por exemplo, uma alternância do poder em Angola? É uma questão de vida ou morte, daí o posicionamento que tomam na defesa do partido no poder ou da situação? Penso que não. Não? Isto está esbatido. Diga? Está esbatido esta ideia. Esta ideia ficou esbatida É isso, de alguma maneira? é isso que eu disse. Não podemos transformar o pensamento de uma pessoa no pensamento coletivo. Né? Porque mesmo quem dirige o SINCE, se quem dirige o SINCE pensar que todos os funcionários do SINCE apoiam o MPLA, isso é uma ingenuidade. Não é? É uma ingenuidade. Não se pode pensar que todos os funcionários do SINCE, por exemplo, numa eleição, vão votar no MPLA. Seria ingênuo pensar assim. Pode-se até pensar que a maioria vote, mas não se pode pensar que todos votem. Fiquei com a impressão de que o general Miala, depois da desgraça em que caiu, e cada vez mais percebe, tendo embora depois decidido regressar, ou sido recuperado, ele ainda é recuperado, com as devidas aspas, pelo presidente Eduardo Santos, que tenta a reaproximação e prontos. Este era o lado humano do presidente Eduardo Santos, verdade seja dita, não é? Ele toma a decisão, tanto quando é agora nomeado novamente pelo presidente João Lourenço, vai exatamente fazer aquilo que já era contestado no tempo do presidente Eduardo Santos. Para surpresa da sociedade, que se contorceu com dores. Lembro-me, e nós aqui ao nível da Rádio Despertar tivemos a oportunidade de acompanhar o processo, porque muita gente, quando ele caiu em desgraça, não queriam saber dele. Alguns jornalistas não queriam saber dele, que pareciam serem grandes amigos, mas nós aqui assumimos, portanto, a responsabilidade de prestar um serviço para alguém e para a sociedade que estava interessada em saber do general Miala. Admitia que alguma vez ele voltasse à conduta anterior que causou a desgraça em que ele caiu, num dado período de tempo, acabando por levantar aquela condenação de 4 anos, ou um pouco mais que isso, que o impediria de ser nomeado para um cargo destes que ocupa atualmente? Bom, Ficou surpreendido? Eu penso que não, porque isso é, digamos, até uma questão lógica, né? As pessoas, como se diz, aprendem com a experiência. Mas ele não aprendeu com a experiência. Bom, isso é um problema pessoal. Ele não aprendeu com a experiência e por isso continua a debitar, portanto, esta referência assustadora de terror. Isso é um problema pessoal, por um lado, mas por outro lado, é aquilo que eu digo, isso é uma das coisas que devia despertar a sociedade também, a sociedade e as instituições. Mas a sociedade não consegue fazer chegar a sua voz a quem decide. Não, mas, amigo Solombe, é isso que eu disse. Eu falei, por exemplo, do MPLA e disse que isso é um problema eminentemente do Estado. Se o MPLA não reage, a UNITA, que também está no Parlamento, pode reagir e deve reagir. Né? E, entretanto, este livro, por exemplo, já existe desde outubro e eu nunca vi nenhuma reação de dirigentes da UNITA em relação àquilo que está publicado. Houve até, desculpa só, um deputado, que eu por acaso não conhecia, falou com alguém que conhecia-me, que é pronto, não interessa o nome. Pois. Mas eu depois fiquei a saber que era deputado da UNITA, que comprou os livros. Depois houve um outro que falou também com um jornalista amigo, que também comprou os livros. Né? E essas pessoas estão a ler, e um deles até levou uma informação que eu dei pessoalmente, que ele disse que partilhou com a liderança da UNITA. Né? E nunca vi nenhuma reação de dirigentes da UNITA a se preocuparem, a discutir o assunto ao nível da Assembleia Nacional, ou mesmo
a ir ver com as instituições que têm essa competência, a própria Procuradoria-Geral da República, a própria Presidência da República, os próprios tribunais, né, para abordar essa questão. Não houve nenhuma reação. Então, isto por si só também, a UNITA, com o nível de responsabilidade que tem, e falo a UNITA como poderia falar dos outros partidos da oposição, me parece, até certo ponto, que também não está muito atenta, digamos assim. Há alguns fenómenos que ocorrem e que deviam ser aproveitados para atacar os problemas como devem ser. Por exemplo, espanta-me que eu lancei em 2023, em agosto de 2023, este livro Estado de Violência e Violência de Estado. E que se calhar nenhum dirigente da UNITA apercebeu-se do lançamento desse livro. Mas olha, como disse, aqui fazendo um pouco de defesa, fazendo-me de advogado do diabo, atenção. Eu queria dizer que sei muito pouco do livro. Não há livros, não se fala deste livro. E ainda bem que se comprometem em vender-nos uma cópia ou exemplares dos livros, porque eu particularmente estou interessado em ler o que efetivamente está vertido, consolidado nesta comunicação que faz, que é uma grande denúncia, e eu creio que a sociedade lhe agradece por este facto, pela informação, pela denúncia que é feita nos livros que foram lançados. Doutor Miguel Ângelo, não temos muito mais tempo, passaram-se 60 minutos, estamos em condições de terminar. Não sei se alguma coisa mais quer transmitir, quer passar como recado, como mensagem à sociedade. Do nosso lado não temos mais perguntas por enquanto, iríamos mesmo dar por concluído o nosso programa. De todo modo, queremos agradecer o facto da sua solicitude, o facto de ter vindo aqui à Rádio Despertar, e nós temos as portas abertas nesta perspectiva de dar-lhe a oportunidade, porque é um serviço público que presta à sociedade. Estamos disponíveis, sempre que julgar que é necessário cá vir, venha, disponha, e nós somos distintos dos outros títulos da praça. É o que nós temos a dizer. Bom, eu só tenho que agradecer o convite e a oportunidade, amigo Solombe, para falar das minhas investigações, e a única, digamos, o único apelo que eu posso fazer, né, é que daqui para frente a Rádio Despertar mostre interesse em investigar a situação, em ir às instituições, por exemplo, saber porque é que não há reação, porque eu penso que também deve fazer esse papel, né? Porque tem essa responsabilidade perante a sociedade, e eu acho que isto também de alguma forma pode contribuir para alterar aquilo que é atualmente o status quo. Por isso, muito obrigado pelo convite, e espero que a Rádio Despertar seja mais acutilante na sua forma de atuação. Mas fico com a impressão, agora estou a tentar colocar esta pergunta, enfim, por fim, que nós temos um fim previsivelmente dramático. Se não se tomam medidas agora, e há um poder que conduz as coisas para o estado de suicídio coletivo, isto pode um dia acontecer. E eventualmente nós não teremos outra saída. Parece que é para ali que nos querem conduzir. Com certeza, por isso é que eu digo que este é um assunto eminentemente de Estado. Não é um assunto que diz respeito a uma ou duas pessoas. É um assunto que diz respeito aos atores políticos e sociais. E todos nós temos responsabilidade nisso. Então, se há um grupo de cidadãos que teve a iniciativa de escrever para a presidência, escrever para a procuradoria, eventualmente até estarão a escrever para a Assembleia Nacional, que são as instituições que podem ter alguma intervenção nisso. Agora, a comunicação social também tem o seu papel a exercer, né?
Se não houver essa junção de sinergias para tentar ir atrás do problema e saber que solução é que nós podemos dar a esse problema, os problemas vão continuar ad eterno, né? E tal, e nós não podemos esperar por milagres, temos que atuar, temos que agir. Eu estou a fazer o meu trabalho, estão os 2 livros já publicados, provavelmente este ano sai o 3º, e eu penso que este é o contributo que posso dar, de alguma maneira, para o despertar da sociedade, e cada ator, naquilo que é o seu papel, deve fazer a sua parte. Dr. Miguel Ângelo, o nosso convidado de hoje, autor de 2 obras bastante sugestivas. O Estado de Violência é um destes livros que está na praça disponível, por acaso ficamos aqui a saber, e um outro livro que está também a ser vendido, qual é mesmo, da sua autoria, da sua pena? Sim, os 2 são. Os 2 não. Quais são os títulos, nomeadamente? Recordando só, por favor. O Estado de Violência e qual é o outro? O outro é Angola na Era da Pós-Verdade. São 2 livros que são uma reflexão da situação que nós estamos a viver na nossa realidade. Uma vez mais, muito obrigado, Dr. Miguel Ângelo. Obrigado por ter estado disponível para conversarmos durante aproximadamente 60 minutos. Caros ouvintes, a todos vós, obrigado pela preferência, pela sintonia. Aqui a trabalhar para si, em direto, a partir dos nossos estúdios. Nós, Claudimer da Costa, na assistência de produção, Edgar Elias, na operação de emissão, o Celestino Chivela na sonorização e montagem. Meu nome é Alexandre Neto Solombe. E não se esqueçam, a nossa emissão tem a supervisão do Horácio dos Gileis. Querendo Deus, encontro marcado para a próxima quarta-feira. Boa tarde.